É a Lei Magnitsky, muitas vezes apelidada de pena de morte financeira, porque ela pune no bolso e na reputação aqueles que cometem atrocidades ou grande corrupção. Em outras palavras, se um poderoso violar direitos humanos ou roubar dinheiro público e o seu próprio governo não fizer nada, a comunidade internacional pode mostrar aí um cartão vermelho para ele, bloqueando seus bens, suas contas bancárias e até a sua entrada em diversos países. Nesse vídeo, eu vou te explicar de forma clara e direta o que é a Lei Magnitsky, como ela surgiu, quais punições ela prevê, exemplos reais da sua aplicação pelo mundo, da Rússia à China, da Nicarágua à Venezuela e como que ela pode afetar autoridades brasileiras como os ministros do Supremo Tribunal Federal. A Lei Magnitsky foi criada nos Estados Unidos em 2012, depois que o advogado russo Sergei Magnitsky denunciou um mega esquema de corrupção envolvendo autoridades russas. Qual foi a resposta? Ele foi preso na Rússia, torturado e morreu na cadeia, sem atendimento médico. A morte dele gerou comoção e revolta internacional, e o Congresso dos Estados Unidos, durante o governo do presidente Barack Obama, aprovou uma lei permitindo sanções contra quem comete corrupção pesada ou então violações graves de direitos humanos, mesmo que o crime tenha acontecido fora dos Estados Unidos. Essa lei começou mirando funcionários russos, mas em 2016 ela foi ampliada e ela virou a Global Magnitsky Act, ou Lei Global Magnitsky em tradução livre. Ou seja, agora qualquer autoridade de qualquer país pode ser alvo, basta que esteja envolvida em tortura, censura, repressão política, corrupção sistêmica ou outras graves violações de direitos humanos. Mas o que essa lei faz na prática? Ela não manda prender ninguém, mas ela impõe punições pesadas. A principal é o congelamento de bens. A pessoa perde acesso a qualquer dinheiro, propriedade ou investimento que tenha em países como os Estados Unidos ou em bancos que tenham acesso ao sistema financeiro americano, o que significa dizer praticamente todos. Além disso, os alvos têm o seu visto americano cancelado e são proibidos de entrar nos Estados Unidos, ou então são deportados caso já estejam por lá. E essas pessoas ainda têm o seu nome incluído numa lista pública de sancionados, o que afeta negócios, reputação, viagens e qualquer relação com o sistema financeiro internacional. Por isso, ela é chamada de pena de morte financeira. E isso não é só teoria. Essa lei já foi usada para punir funcionários da ditadura chinesa, como o chefe da região de Xinjiang, por manter campos de reeducação para minorias muçulmanas, ou para punir oficiais venezuelanos ligados ao regime de Maduro por perseguição política. Também para punir assassinos de jornalistas, como os envolvidos no brutal assassinato de Jamal Khashoggi, da Arábia Saudita. E até foi aplicada contra um ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, por corrupção. E a pergunta agora é: a Lei Magnitsky ela pode ser aplicada contra autoridades do Brasil? Sim! E a pressão nesse sentido já começou. Nos últimos anos, parlamentares e grupos da sociedade civil brasileira pediram aos Estados Unidos que investigassem e sancionassem o ministro Alexandre de Moraes do STF. Em junho de 2025, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ele confirmou que as chances de os Estados Unidos punirem Moraes com a Lei Magnitsky eram altas. Em julho, Marco Rubio, a imprensa brasileira, revelou que, além de Moraes, Rubio cancelou os vistos de outros 7 ministros do STF e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está sancionando o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que usou o seu cargo para autorizar detenções arbitrárias preventivas e suprimir a liberdade de expressão. Esse é o resumo. Usou seu cargo para autorizar prisões arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes assumiu a responsabilidade de ser juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras, disse o secretário de Tesouro, Scott Bessent. De Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, por detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e por processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades dos nossos cidadãos. E não é só isso, gente. Eu vou ler mais do que o governo americano escreveu aqui sobre o Moraes. De Moraes foi nomeado para o STF em 2017. Desde então, De Moraes se tornou uma das figuras mais poderosas do Brasil, exercendo imensa autoridade por meio de sua supervisão de amplas investigações do STF.
De Moraes investigou, processou e reprimiu aqueles que se envolveram em discursos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos, submetendo repetidamente as vítimas a longas prisões preventivas sem apresentar acusações. Isso é gravíssimo, eu já apontava aqui no canal, faz tempo que ele faz e repete. Segue aí. Por meio de suas ações como ministro do STF, De Moraes minou os direitos de brasileiros e americanos à liberdade de expressão. Em um caso notável, De Moraes deteve arbitrariamente um jornalista por mais de um ano em retaliação por ele exercer a sua liberdade de expressão. De Moraes tem como alvo políticos da oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, jornais, plataformas de mídia social dos Estados Unidos e outras empresas americanas e internacionais. Jornalistas e cidadãos americanos não foram poupados do alcance extraterritorial do De Moraes. De Moraes impõe prisão preventiva e emitiu uma série de mandados de prisão preventiva contra jornalistas e usuários de mídia social, alguns dos quais estão baseados nos Estados Unidos. Ele também emitiu ordens diretamente em empresas de mídia social dos Estados Unidos para bloquear ou remover centenas de contas, muitas vezes de seus críticos e outros críticos do governo brasileiro, inclusive cidadãos americanos. De Moraes congelou bens e revogou passaportes de seus críticos, baniu contas de mídia social e ordenou que a Polícia Federal do Brasil invadisse as casas dos seus críticos, apreendesse seus pertences e garantisse a sua prisão preventiva.